Se você não estava dentro do guarda-roupa em Nárnia, eu tenho certeza que você ouviu falar sobre o caso da Choquei, uma coisa horrorosa, um crime que foi cometido e infelizmente levou a vida de uma jovem. Só que essa coisa fica cada vez pior e ontem saiu um documentário aqui no YouTube, o Lacrando Vidas, que caiu como uma bomba. Fez até a agência Mind apagar o seu site da internet. Mas, infelizmente, eu preciso vir aqui dar um alerta, porque talvez você que está comentando sobre esse caso, que está tão revoltado quanto eu, que quer ver justiça pela Jéssica, talvez você esteja ajudando a esquerda a empurrar aquele PL da censura sem saber, na melhor das boas intenções. Então, eu precisei vir aqui, não tinha falado sobre esse caso, aconteceu na véspera do Natal, tirei umas férias aí, mas hoje, primeiro vídeo de 2024, estou de volta para dar os meus 2 dedos de contribuição sobre este assunto, mas no vídeo de hoje nós vamos ver também um evento sensacional, fantástico, maravilhoso, CONAI, Conferência Nacional da Educação. Estão planejando a educação do seu filho pelos próximos 10 anos e eu acho que você nem ouviu falar. A coisa é terrível. Eu peguei só um trechinho que interessa a todo pai, claro, mas especialmente ao agronegócio. Eu acho que eles não imaginam o tamanho da giromba que está vindo por aí. E para o pessoal que acha que esse negócio da pauta verde é só uma bobajada ideológica, eu vou mostrar também no vídeo de hoje como isso vai impactar a sua vida a partir deste ano. O governo Lula não para de imaginar milhares de maneiras para conseguir tirar mais dinheiro do seu bolso através dos impostos e vai travar severas batalhas com o Congresso. Vamos falar um pouquinho também sobre as eleições municipais. Afinal de contas, estamos em 2024 e neste ano escolheremos aí prefeitos e vereadores para todas as cidades do Brasil. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. Eu sei que esses avisos iniciais são chatos, mas é muito importante. Isso, essas interações que vocês têm com o vídeo é o que faz o YouTube entender que o meu vídeo é maravilhoso, é sensacional e mais pessoas precisam saber disso. Então me ajuda aí, não custa nada. E agora sim, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Quero começar aqui com as eleições municipais e todo mundo sabe que a cidade mais importante do Brasil é São Paulo. Saiu uma nova pesquisa da Atlas que foi feita agora no finalzinho de dezembro e traz um número muito interessante, traz o resultado em várias cidades. A gente está com um candidato conservador à frente lá, o Bruno Engler, em Belo Horizonte, mas hoje eu quero falar do Salles, que nós já falamos várias vezes, mas olha só que interessante, matéria do antagonista, Ricardo Salles no páreo em São Paulo, ao menos em pesquisa. Levantamento do Instituto Atlas Intel mostra o deputado do PL tecnicamente empatado com o atual prefeito de São Paulo, o seu Ricardo Nunes, o queridinho do seu Valdemar, né? O Valdemar, ele tá desde o ano passado querendo apoiar o Ricardo Nunes, porque o Salles não tem chance, mas agora saiu essa pesquisa aqui que mostra o Boulos na frente. Já falei várias vezes também que é sim um perigo real, o Boulos na prefeitura de São Paulo, mas olha só que interessante, o Ricardo Nunes aparece com 18% e o Salles com 17,6%, só que tem um detalhe, Ricardo Nunes está com a máquina na mão e o Salles nem partido direito tem, porque o PL não quer dar a legenda para ele concorrer, né? Interessante, imagina se o Salles tivesse legenda e estivesse fazendo o mesmo trabalho que o Boulos está fazendo, será que ele teria chance?
por que o seu Valdemar está tão relutante assim em dar a legenda para o Salles, ou pelo menos querer compor uma chapa com o Ricardo Nunes, né, com algum candidato que representasse melhor o público da direita, que aliás é a maioria dos votos do PL. Seria interessante, vou acompanhar de perto, a gente ainda vai falar sobre esse assunto várias vezes ao ano, se não derrubarem o meu canal de novo, né? Mas aqui tá o título do nosso vídeo, caso Choquei, fica cada vez pior. Saiu esse documentário aqui do Daniel Penin, é sensacional, recomendo. Eu só não vou colocar o link aqui, porque como ele fala a respeito da Jéssica, que tirou a própria vida, acredito que todos vocês já sabem o que aconteceu nesse caso, né? A Choquei publicou mentiras, não só a Choquei, parece que a história toda começa no perfil do Instagram, aliás, todo mundo fala sobre o X, né? Mas a história toda foi bem grave no Instagram. Interessante que o Instagram eles não citam muito, mas enfim, num perfil conhecido como Garoto do Blog, que é da agência Mind 8, mas essa agência tem vários outros perfis ali que também espalharam essa história, ficou mais conhecido porque o Choquei era o perfil aí de maior alcance. A menina pediu para pagar, a mãe da menina fez vídeo. Se vocês não sabem a história, e assim, mesmo se sabem a história, eu recomendo que vocês assistam. Já tá, quando eu fiz esse print, né, já tava com quase 1 milhão de visualizações, e ele tá com uma restrição no YouTube porque fala de caso uma pessoa que tirou a vida, e este é um assunto sensível. Vocês vão ver ali que até aparece o Disque 188, que é de valorização da vida. Enfim, mesmo com a restrição, atingiu aí 1 milhão de pessoas só no YouTube, porque eu já vi gente replicando esse vídeo em vários outros lugares. Tá aqui o perfil do Daniel Penin no Twitter, agora chama X, né? Mas quem quiser seguir, tá aí a @ dele, vai lá, siga, é sensacional, o cara tem talento, um vídeo super bem editado, a pauta super bem construída. Mas eu sou um pouco chata e, assim, tem um detalhe que tá me incomodando nessa história já desde que o pessoal começou a comentar, e eu fiz um post aqui. Por favor, me entendam, na melhor das boas intenções. Eu quero que a direita cresça cada vez mais no Brasil, mas a gente precisa se atentar para os detalhes. Os detalhes são muito importantes, né? E aí eu fiz esse post aqui, marquei ele, espero que ele leve isso em consideração na construção das próximas pautas. Vou ler aqui e já comento para vocês. O vídeo do Penin sobre o caso Choquei é sensacional. Vocês vão assistir e é sensacional. Seria irretocável se ele não estivesse reforçando a narrativa fake news leva a menina a tirar a própria vida. Durante várias vezes no documentário ele fala que foi uma fake news da Choquei. Embora no final ele fale, né, que essa lei da censura, eles estão usando esse caso para empurrar a lei da censura e que não precisa, que a gente já tem legislação, a gente precisa dizer qual é o nome. Isso não foi uma fake news. Isso foi uma campanha de difamação, e as palavras são importantes, porque fake news é um termo extremamente abrangente que a esquerda está usando como um gatilho, né? Um apito de Pavlov aí para querer implementar a censura. Então qualquer coisa cabe em fake news. Por exemplo, eu posso postar uma notícia dizendo que a Anitta pintou o cabelo de verde e amarelo. É uma fake news, é uma notícia falsa, né? A tradução é uma notícia falsa. Mas esta não representa nenhum perigo para a nação, nem para a Anitta, nem para ninguém, né? Então, por isso que eles usam o termo fake news, porque pode englobar qualquer coisa, tanto que eles não delimitam isso na lei. Então a gente precisa dar um nome certo às coisas. O que aconteceu foi um crime de difamação que já está no nosso Código Penal. Outro detalhe também que eu vi muita gente falando é que, assim, que era o gabinete do ódio da esquerda. Gabinete do ódio também foi aí uma expressão que a esquerda inventou para perseguir os conservadores na internet. E até a maneira como eles usam a palavra ódio, né? Por exemplo, eu odiar a corrupção é errado? Então tem todas essas nuances. Mas se esse caso foi uma campanha de difamação que é previsto no nosso Código Penal e várias pessoas se juntaram para cometer o crime de difamação, isso não é gabinete do ódio, é formação de quadrilha. E a gente precisa explicitar tudo muito bem, porque não precisa de nenhuma nova legislação. A nossa legislação já prevê esses crimes. O que a gente tem que fazer é pedir que as autoridades policiais, as autoridades do sistema judiciário
punam pelo crime que cometeram, em especial essa agência aí, né, da Preta Gil, da outra senhora aí que eu coloquei na thumb para vocês, que é a CEO da empresa. Eles têm contrato com o governo, fizeram L na eleição, um negócio muito esquisito. Então vamos continuar acompanhando esse caso, mas tomem cuidado com as palavrinhas, porque elas são muito, muito, muito importantes. E esse documentário caiu como uma bomba, tanto que o site da Mind ficou fora do ar depois do lançamento desse documentário Choquei Lacrando Vidas. A agência não se pronunciou sobre o caso, porque ali ele escancara. Aliás, vamos orar por este rapaz, porque a retaliação vai vir para cima dele forte. A gente está falando aí de pessoas que têm ligação, sim, com alguns poderosos. Não irei nomear aqui, porque a democracia vocês sabem como é, né? Mas vamos continuar pressionando da maneira correta, para que a gente consiga eliminar este povo aí dessa narrativa de que a fake news, os extremistas e blá, 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 blá. Tanto as palavras são importantes que eu separei essa matéria aqui do Poder 360, que saiu ontem também, para ficar mais claro para vocês. Olha só o que eles falam. Lula disse ao menos 53 frases controversas em 2023. Peguei um exemplo aqui, só um, eles falam vários ali. A frase controversa que o Lula falou é com relação ao Moro, vocês devem lembrar no ano passado, né? Só vou ficar bem quando eu fuck o Sérgio Moro. Imagina isso saindo da boca de um conservador e falando, sei lá, sobre alguma pessoa do governo. Como é que seria noticiado? Deputado fulaninho ataca o fulaninho do governo, ou até ataca o Senado, o governo, né? Então, eles sabem o quanto essas palavras são importantes e a gente tem que atentar mais para esse detalhe também. E a coisa da censura tá tão surreal que até o Estadão, com todo o seu jogo de palavras, o seu malabarismo retórico, lançou esse editorial aqui no primeiro dia do ano. É hora de encerrar os inquéritos contra golpistas. Vai ver das contradições. Com quase 5 anos, o inquérito sobre fake news... Peraí só um pouquinho. Inquérito é contra golpistas ou é sobre fake news? Qual é a fake news que incitou o golpe? Estão vendo como este termo fake news é complicado? Eu eliminaria ele do meu vocabulário. Eu sei que a gente fica ouvindo toda hora e tende a repetir, mas eu vou tentar não usar mais isso. É mentiras, né? Um inquérito do STF que se propôs a investigar mentiras. E assim, isso só acontece, o Estado, de dizer o que é verdade, o que é mentira, em ditaduras. Na democracia não é assim que funciona, né? Mas o Estadão tá dizendo aqui que esse inquérito precisa ter fim, bem como as demais investigações golpistas. Circunstância atual não justifica mais essa atuação excepcional. Então, parece que o Estadão entendeu que realmente a gente está em um estado de exceção. Né? A atuação excepcional é um estado de exceção. E aí eles vêm com toda a sua malemolência retórica e dizem o seguinte: junto a seus inegáveis méritos, esses inquéritos também geraram pontos menos louváveis. Não é inconstitucionais, é menos louváveis. Com interpretações extravagantes. Não é inconstitucional, ilegal, fora, né? Estado de exceção, não. É interpretação extravagante sobre as competências da corte e os limites dos próprios procedimentos investigativos. Por exemplo, no primeiro semestre do ano passado, eles foram usados para remover da internet conteúdo sobre o projeto da lei em tramitação, que é o PL da censura, e para investigar falsificação de cartão de vacina, que não tem nada a ver com golpe, com notícia falsa, com nada disso, né? Nas duas situações, houve evidente uso irregular dos inquéritos dos nossos maravilhosos Supremos, com o descumprimento de regras básicas da legislação brasileira. Seu Estadão, se vocês continuarem assim aí nessa redação, daqui a pouco a democracia vai caçar a concessão de vocês, vai tirar o jornal de vocês, assim como fizeram com o meu canal. Interessante que nunca ninguém tirou a vida por causa dos meus vídeos, mas o meu canal foi derrubado, né? Porque era uma ameaça para a democracia. Inclusive eu falei para as pessoas: saiam da frente do quartel, parem com isso, vai ser pior, não façam, não vão, não. E o meu canal foi derrubado. Mas o site da Choquei continua no ar. O site da Choquei, o Garoto do Blog, todos esses que espalharam as mentiras, que fizeram a campanha de difamação,
continuam no ar. Até agora não foram derrubados. Interessante, né, esse detalhe. Ainda no Estadão e os seus editoriais maravilhosos, depois de ter feito aquele editorial, no dia 2 ele publica assim: mudanças climáticas e a demonização do agro. Como todo setor, o agro tem muitos problemas, mas, como bem salientou Roberto Azevedo, ver a produção de alimentos como algoz internacional das emissões de carbono só pode ser má fé. Digo para vocês, a coisa vai piorar muito se a gente não der um jeito de reverter a situação. Essa daqui é a capa do jornal Globo, a última edição do ano passado, dia 31 de dezembro de 2023. Essa daqui foi a capa do Globo. Olha só, a manchete: a gente desenha. Crianças se mobilizam pelo clima que o mundo negligencia. Isso daqui não é nem doutrinação. Isso aqui é lavagem cerebral, é violência psicológica, violência ideológica nas escolas. Porque pelo desenho que eu tô vendo ali, que crianças de 8 anos, mais ou menos, 10 anos de idade, elas não têm arcabouço intelectual para entender a complexidade desse tema. E vai ficar pior, vai ficar pior. Trago péssimas notícias para vocês. Vocês já ouviram falar sobre a CONAE, Conferência Nacional de Educação, que vai acontecer agora entre os dias 28 e 30 de janeiro? Eles irão decidir as metas e os objetivos, tudo da educação pelos próximos 10 anos. Pelos próximos 10 anos. Eu li o documento, estou estudando, quero produzir conteúdo, eu quero fazer até uma live lá no meu outro canal, Paula Marisa Live, já me segue lá, só sobre esse documento aqui. Mas eu vou dar uma palhinha para vocês. Atenção, galera do agro, se liga no tamanho da trolha que eles estão enfiando em vocês nas escolas, olha só. No eixo 2, onde eles falam ali sobre a garantia do direito das pessoas à educação, qualidade social, acesso, permanência, blá, 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 blá. No item 11, está escrito o seguinte: a afirmação da instituição educacional como espaço de direito e de política de Estado se caracteriza pela socialização, pelo cuidado, proteção e pela promoção da democracia e da cidadania. Se contrapõe às políticas e propostas ultraconservadoras. Olha como as palavras são importantes de novo, não são conservadoras, são ultraconservadoras. Tais como, o que é ultraconservadora? Homeschooling, educação domiciliar, militarização das escolas, intervenção do movimento Escola Sem Partido e do agronegócio na educação. E no eixo 7 a coisa fica pior, porque aí eles falam sobre a educação comprometida com a justiça social, promoção da biodiversidade socioambiental, blá, 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 blá. Olha só, item 1. Os modelos de produção e consumo nas sociedades capitalistas contemporâneas têm levado o planeta Terra em direção acelerada ao colapso socioambiental e, portanto, precisam mudar urgentemente. Eu li esse trecho e juro para vocês que veio na minha mente assim a Internacional Comunista e a imagem do Karl Marx. Totalmente enviesado. Estes são os eixos temáticos que estão sendo discutidos para a educação do seu filho nos próximos 10 anos. Isso aqui é só uma palhinha. Tem Agenda 2030, LGTV, é uma loucura, né? E daí depois eles falam que as mudanças climáticas expressam a superação de limites planetários globais, abrindo-se a uma crise ambiental sem precedentes, que vai acabar a biodiversidade, a água potável e que tem que enfiar essa lavagem cerebral na cabeça do seu filho aí, né? Então vou estudar mais o assunto, produzir mais conteúdo, mas só para vocês ficarem ligados. E para quem acha que isso é uma bobajada ideológica, vocês ficam aí, a direita livrinho, discutindo essas coisas, não tem nada a ver, o que o pobre tem a ver com isso? Isso aqui, olha como é que essa pauta entra na sua vida. Entra em vigor a nova regra para geladeiras. O preço pode subir. O Globo está dizendo que pode subir, mas os especialistas estão afirmando que vai. E eu vou mostrar para vocês. Mas a adversativa maravilhosa, o gasto de energia vai cair. A justificativa é excelente. Eu já vou passar aqui para o texto, né? Então, fim das opções populares. Acabou geladeira para pobre. Não vai ter comida, não precisa de geladeira.
Segundo o especialista lá, a especialista que é formada e dá o currículo dela, a primeira etapa não vai eliminar nenhum refrigerador do mercado. A partir de 2026, no entanto, 62% dos modelos dos refrigeradores disponíveis atualmente teriam que ser retirados das prateleiras, incluindo 100% dos modelos mais populares. Só vai ter geladeira para rico, se isso aqui continuar, né? Os representantes da indústria dizem que a nova resolução eliminaria os eletrodomésticos mais acessíveis, então não é que pode subir de preço. Se vai eliminar todos os mais acessíveis, irá subir de preço e o pobre não vai ter dinheiro para comprar geladeira, né? Já o IDEC e o MME defendem que a economia na conta de luz vai compensar. Claro que vai compensar, a pessoa não vai ter dinheiro para comprar geladeira, não vai gastar luz, né? Olha como é que pensa esse pessoal na sua torre de marfim. Ah, mas eles vão pagar aqui, em vez de pagar X, vão pagar 2X, mas no longo prazo a conta de luz vai compensar. Meus amigos, o pobre, né, ele tem que lidar com aquele dinheiro que ele tem ali. A geladeira que ele pode comprar é a mais barata e, graças a este governo maravilhoso, sairá das lojas, não vai mais ter, né? Ó, vai ser bom pro consumidor, vai ser ótimo pagar mais caro, que agora vai comprar geladeiras mais eficientes, o que é importante com as contas de luz cada vez mais altas. Olha, isso aí é outra coisa do governo, mas também não vamos entrar. E não bastando isso, né, ainda voltou a cobrança integral do imposto sobre o diesel, que estavam dizendo que a cobrança, que não ia aumentar o preço, mas eu já vi matérias aí dizendo que o preço do diesel vai aumentar em média 35 centavos, e se você sabe que quando aumenta o preço do diesel, tudo aumenta de preço. E a Miriam Leitão, né, veio passar o pano aquela vez, mas o Lula tem que tributar porque o diesel, a poluição, a pauta verde, isso é maravilhoso, para provar que o governo não está preocupado com pauta verde e só em arrecadar mais. O governo retoma imposto para carros elétricos no 1º de janeiro. Então, até o carro ecológico, eles vão aumentar o imposto. E por falar em imposto, orçamento do governo, o Lula sancionou a lei orçamentária anual de 2024, mas com alguns vetos. Lembra que a gente comemorou a vitória da emenda que o Eduardo Bolsonaro propôs? Ele vetou. Então, ele vetou essa emenda, que a Gazeta está dizendo aqui que é uma emenda conservadora, porque ela impede gastos que ferem os valores tradicionais. Quais são os gastos, né? Essa emenda proíbe o governo de gastar com invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas, influências de criança ou adolescente de terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, ação para desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional formada por pai, mãe e filhos, cirurgia em crianças e adolescentes para mudar do sexo e realização daquele negócio que tira o bebê da barriga da mãe. Então, assim, se o Lula vetou isso, significa que o governo dele está interessado em gastar com essas pautas, porque durante a eleição ele falou, inclusive, que era contra, né? Que o banheiro unissex era coisa do capeta, que ele era conservador, que ele era contra esse negócio da mulher tirar o bebê da barriga antes dele nascer, mas agora tá aqui, parece que o governo dele tá interessado em gastar com essas pautas. Mas a batalha principal, o principal ponto do veto que eu quero comentar com vocês é dessa matéria aqui da Veja, ó. O relator tá preocupado com os vetos de Lula, porque vai tirar o grande objetivo. O que aconteceu? Um dos trechos vetados foi o da criação de um calendário de pagamento de emendas impositivas. Emendas impositivas é o que eles chamavam de orçamento secreto. Agora é emenda impositiva. Que determinava o empenho dos recursos em até 30 dias após a divulgação das propostas. Lula alegou que a medida viola o dispositivo da Constituição. Para o parlamentar, o relator, né? A iniciativa do chefe do Palácio Planalto afeta o grande objetivo da lei, que seria... Qual seria este objetivo que o Lula não gostou? Conferir um nível maior de previsibilidade, transparência e execução do orçamento federal. Traduzindo aqui para o bom português, o negócio é o seguinte... Sabe quando tinha votação importante na Câmara, no Senado, e eu trazia para vocês assim a notícia, o governo liberou não sei quantos bilhões em emendas, né? Para de repente convencer os deputados, senadores a votar como ele queria? Pois então, na nova lei,
de orçamentária, a lei orçamentária de 2024, eles colocaram ali um negocinho que obriga o Lula a ter data para pagar. Ele não pode pagar só na véspera da votação. Tem que ter um critério objetivo, né? Vai pagar no tal dia. E daí o Lula não pode mais pressionar a galera lá do Congresso. Óbvio que o Lula não gostou e é óbvio que o Congresso vai tentar defender o seu. Não porque eles estão pensando no bem do povo, porque eles estão pensando no seu, até porque este ano teremos eleições municipais e eles não querem ficar sujeitos ao Lula. Eles querem ter mais poder. Quem vocês acham que vai ganhar nessa queda de braço? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estavam sabendo do CONAI? Estavam sabendo? O que vocês acham da minha observação sobre essa história do caso da Choquei? Faz sentido essa manipulação do discurso que eu comentei com vocês? Vocês já tinham parado pra pensar nisso? Vocês vão mudar o jeito que vocês falam sobre o assunto? Coloca aqui nos comentários que eu adoro ler os comentários de vocês. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!